Antes de começarmos, se esta mensagem lhe ressoar, convido você a se inscrever no Império da Mente. Aqui exploramos a interseção entre psicologia profunda, espiritualidade e o eu autêntico. Não lidamos com autoajuda superficial, vamos mais fundo. Fazemos as perguntas difíceis. E nós recusamos a confundir sofrimento com santificação. Clique no botão de inscrição agora, porque o que vamos discutir desafiará tudo o que você já ouviu sobre ser um empata. Muitos empatas crescem se sentindo diferentes, mais sensíveis, mais afetados pelo sofrimento, mais conscientes do que os outros escolhem ignorar ou não conseguem ver. Você entra em uma sala e sente a tensão sobre a qual ninguém fala. Você absorve emoções que não lhe pertencem. Você carrega pesos que nunca foram seus para carregar. Essa sensibilidade, essa abertura, muitas vezes, leva a uma pergunta perigosa, sussurrada em momentos de exaustão e confusão. Será que fui escolhido para algo? Existe uma razão para eu sentir tudo tão profundamente? Carl Jung tinha uma resposta poderosa para essa pergunta. Uma resposta que traz clareza sem alimentar o ego ou alimentar ilusões espirituais. E não é a resposta que a maioria dos empáticos quer ouvir, mas é a resposta de que precisam. Não. Sensibilidade não é um título, é uma capacidade. Jung acreditava que algumas pessoas nascem com o que ele chamava de maior abertura psicológica. Isso não é favoritismo místico do universo. É temperamento, é neurologia, é a forma como sua psique está estruturada. Essa sensibilidade se manifesta como consciência emocional. Você não apenas percebe os sentimentos, você os experimenta visceralmente, às vezes antes mesmo de ter palavras para descrevê-los. Ela se manifesta como percepção intuitiva. Você lê nas entrelinhas, sente o que não é dito, detecta padrões que outros não percebem. Há também a sensibilidade moral. A injustiça não apenas incomoda você intelectualmente, ela perturba você em um nível profundo. E talvez o mais importante, há uma maior capacidade de resposta ao significado. Você se sente atraído por símbolos, sincronicidades, sonhos, pelas dimensões luminosas da vida que a cultura racionalista descarta. Mas eis o que Jung compreendeu, e que a maioria dos mestres espirituais não lhe dirá. Os empáticos não são escolhidos em algum sentido sobrenatural. Você não foi escolhido a dedo por Deus ou pelo universo para carregar um fardo especial. O que você tem é permeabilidade. Você é mais aberto ao inconsciente, tanto ao seu próprio quanto ao inconsciente coletivo, do qual Jung falava. Essa abertura é uma faca de dois gumes. Ela permite que você sinta o sofrimento mais profundamente, perceba quando algo está em desequilíbrio, responda ao significado simbólico e espiritual de maneiras que enriquecem sua vida interior. Mas abertura sem limites não é iluminação, é vulnerabilidade, é porosidade. E isto é crucial. A abertura não é o destino, é uma matéria-prima. O que você faz com a sua sensibilidade determina se ela se torna uma dádiva ou uma maldição, se leva à sabedoria ou à exaustão crônica e ao ressentimento. 2. Por que os empatas interpretam a sensibilidade como um chamado? Então, por que tantos empatas interpretam essa sensibilidade como um chamado espiritual? Porque quando algo tão poderoso permanece sem explicação, torna-se mitificado. A psique exige narrativa. Ela requer significado. A maioria dos empáticos cresce em ambientes onde sua sensibilidade não é compreendida, muito menos valorizada. Você carregou a responsabilidade emocional desde cedo, muitas vezes se tornando o terapeuta da família, antes mesmo de ter idade suficiente para entender o que estava fazendo. Você sentia a dor dos seus pais, o medo dos seus irmãos, as tensões não ditas que todos fingiam não existir.
Você aprendeu a se auto-abandonar para manter a paz, a gerenciar as emoções dos outros para se sentir seguro. Ninguém lhe ensinou que o que você sentia nem sempre era seu. Ninguém lhe permitiu expressar isso. Jung disse que, quando a dor não tem significado, ela se torna destrutiva. A psique não tolera sofrimento sem propósito. Então, a mente inconsciente do empático cria uma história. Devo estar aqui para curar os outros. Essa sensibilidade deve ter um propósito. Fui escolhido para carregá-la. Essa narrativa parece espiritual, parece nobre, e de certa forma é a beleza no desejo de aliviar o sofrimento. Mas a história também é incompleta, e a incompletude em assuntos espirituais é perigosa. Porque o que muitas vezes se segue é isto: se fui escolhido para curar, então minha dor serve aos outros. Meu sofrimento tem significado desde que ajude alguém. Eu devo suportar. E é aí que a armadilha se fecha. 3. O perigo da inflação espiritual. Jung tinha um termo para isso: inflação espiritual. É o que acontece quando o ego confunde sua sensibilidade com superioridade, quando confunde abertura com iluminação. A inflação espiritual sussurra mentiras sedutoras. Ela diz: eu devo salvar os outros. Eu vejo o que eles não podem ver. Eu sinto o que eles não podem sentir. Isso me torna especial. Ou diz: eu preciso suportar o sofrimento para crescer. Quanto mais eu me sacrifico, mais espiritual eu me torno. A dor é o preço da consciência. Talvez o mais perigoso seja que ela diga: minha dor tem um propósito divino, não importa o custo. Eu não posso impor limites porque isso seria egoísmo. Eu não posso dizer não porque alguém pode sofrer se eu disser. É aqui que os empáticos se tornam presas. Narcisistas são atraídos por empatas inflados como mariposas pela chama, porque o empata já decidiu que seu papel é absorver e transmutar o sofrimento. Manipuladores espirituais reconhecem esse padrão instantaneamente. Eles sabem como enquadrar a exploração como trabalho sagrado. O papel de mártir se torna uma identidade, e você confunde autodestruição com devoção. Deixe-me ser claro. A verdadeira espiritualidade nunca exige autoaniquilação. Qualquer ensinamento, qualquer relacionamento, qualquer caminho espiritual que exija que você se abandone para provar seu valor não é sagrado, é patológico. Jung sabia disso. Ele entendia que a psique busca equilíbrio, não sacrifício infinito. A pessoa individualizada, aquela que realizou o trabalho profundo, sabe como lidar com sua sensibilidade sem ser consumida por ela. 4. A verdadeira vocação: integração, não sacrifício. Então, qual é a verdadeira vocação para os empatas? Jung acreditava que era a integração o processo de se tornar completo, trazendo o material inconsciente para a consciência, desenvolvendo todas as partes do ser, não apenas aquelas que servem aos outros. Integração significa desenvolver limites, não muros, mas definições claras de onde você termina e onde os outros começam. Significa aprender que você pode sentir a dor de alguém sem absorvê-la, que você pode testemunhar o sofrimento sem se tornar seu receptáculo. Integração significa honrar sua intuição sem obedecer a todos os impulsos. Sua sensibilidade lhe fornece informações, mas informações não são instruções. Você não é obrigado a agir de acordo com cada sentimento, cada sensação de que algo está errado, cada pedido de ajuda. Integração significa voltar a empatia para dentro. Quantas vezes você estendeu aos outros a compaixão que nega a si mesmo? Quantas vezes você sentiu exatamente o que outra pessoa precisava, enquanto ignorava seu próprio cansaço, sua própria necessidade, seu próprio desespero silencioso? E talvez o mais importante, integração significa escolher a responsabilidade em vez do resgate.
Responsabilidade significa responder ao que lhe cabe cuidar. Resgatar significa assumir o que pertence a outra pessoa, muitas vezes ao custo do seu próprio bem-estar. Há um ensinamento nas escrituras cristãs que é constantemente mal interpretado. Ame o seu próximo como a si mesmo. Nós nos concentramos na primeira parte e ignoramos a segunda. Pergunte a si mesmo, não em vez de si mesmo. Não se apagando. O mandamento pressupõe que você já possua amor próprio, autoestima e autocuidado. Sem essa base, o que você está oferecendo não é amor, é esgotamento disfarçado de virtude. Jung diria que o verdadeiro trabalho espiritual do empata não é curar as feridas do mundo, mas sim a ferida que o faz acreditar que precisa fazer. A ferida que diz: só tenho valor quando sou útil aos outros. Só sou digno quando estou a serviço. Só sou bom quando estou dando. Essa ferida não veio de Deus, do universo ou do contrato pré-natal da sua alma. Ela veio de sistemas familiares, sistemas culturais, sistemas religiosos que precisavam da sua submissão, que se beneficiavam do seu autoabandono. Sua sensibilidade é real. Sua capacidade de sentir profundamente, de perceber o que os outros não veem, de responder ao significado, isso é real. Mas não é uma obrigação de sofrer. É um convite à compreensão. E a compreensão, a verdadeira compreensão, leva à plenitude, não à fragmentação. Os empáticos não foram escolhidos para sofrer. Você não foi colocado nesta terra para ser um escudo humano para a dor alheia, um amortecedor cósmico, um repositório para o que os outros se recusam a sentir. Você foi moldado para compreender. Moldado pelo temperamento, pela experiência, pelas forças misteriosas que Jung explorou durante toda a sua vida. E essa compreensão é preciosa, mas somente quando serve à sua plenitude, não à sua destruição. O mundo não precisa de mais mártires, precisa de pessoas íntegras, pessoas que realizaram o trabalho brutal e belo de trazer luz às suas próprias sombras. Pessoas que sabem que seu valor não é conquistado por meio de serviço interminável. Pessoas que conseguem acolher o sofrimento sem se perderem nele. Essa é a verdadeira vocação do empático. Não salvar, não sacrificar, mas para se tornar inteiro o suficiente para oferecer presença sem se perder no processo. Se isso ressoa com você, se você se reconhece nessa luta, então quero que você faça algo agora mesmo. Inscreva-se no Empire of the Mind, porque essa conversa não termina aqui. Vamos continuar explorando a interseção entre psicologia e espiritualidade, continuar desafiando as narrativas que mantêm as pessoas sensíveis, pequenas e exaustas, e continuar fazendo o trabalho que realmente leva à transformação. Sua sensibilidade não é sua maldição, mas também não é sua identidade. É um fio na complexa tapeçaria de quem você é, e você merece tecê-lo em algo belo, algo que honre tanto sua profundidade quanto sua dignidade. Inscreva-se agora. Vamos continuar essa jornada juntos.